Olá, prezados irmãos e ouvintes da santa e preciosa e gloriosa Palavra de Deus. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui para junto podermos levar um pouco da Palavra de Deus para o teu elevo e o meu e o nosso elevo espiritual. Eu creio que Deus tem uma palavra para você neste momento. Eu creio que Deus quer falar conosco poderosamente através da sua palavra. E você é a pessoa mais importante para Deus neste mundo. Você é a pessoa mais essencial. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. E eu convido você neste momento. Eu peço a você que adentre agora na presença do nosso Deus através da sua palavra, através das sagradas escrituras. Larga tudo que você está fazendo agora. Deixa agora esse tempinho. Deixa tudo que você está fazendo. Pega esse tempinho que você tem agora e aprecie ele agora. Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. O nosso Deus é um Deus de poder. É um Deus de autoridade. Ele vai passar hoje da autoridade e poder para você também. Amém? Tome posse agora da sua Bíblia. Procura aí um lugarzinho para nós podermos lermos e meditarmos um pouco na Santa e Escritura Palavra de Deus. Abra agora a sua Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 10. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Que Deus abra tua mente, teu coração, o teu entendimento, para que você possa usufruir, gozar e se alimentar desta palavra poderosa. Amém? Então, o título diz assim: Os 12 discípulos e a sua missão. Você sabe muito bem o que é uma missão. Sabe, né? Então tá bom. Você sabe muito bem o que é uma missão. Jesus teve uma missão de sair do seu lugar de glória, de gozo, e vinha aqui até a terra trazer o quê? O Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Veio trazer paz, refrigério. A palavra Evangelho quer dizer paz. Para o mundo que está totalmente conturbado, cheio de toda imundícia e de toda malícia e de todo mal. Você entendeu bem? Então é isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Então, ele veio cumprir uma missão que Deus designou para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que muitas pessoas, povos, nações, tribos e línguas perecem, sofrem, estão sendo escravizados, estão sendo enjaulados, algemados, escorraçados, aprisionados neste mundo de trevas, de escuridão? Vamos saber por quê? Vamos lá. Então Deus, ele deu o seu Filho unigênito, primeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que que nós estamos perecendo, sofrendo? Por que muitas vezes as pessoas estão perecendo, morrendo, sem salvação, sem direção? Porque o espírito do inimigo está operando neste mundo com todo o poder de engano e de injustiça. Amém? Mateus, capítulo 10, e o versículo 1 diz assim. Vamos lá, vem para cá. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, Jesus, ele deu todo o poder e toda a autoridade. Jesus convoca aqui os seus discípulos, ele convoca os seus seguidores,
ele convoca os seus discípulos que estão aprendendo a palavra de Deus, e agora ele coloca algo sobre eles. Primeiro, poder. Você sabia que você tem este poder? Você sabia que você tem esta autoridade? Você sabia que você pode expulsar os espíritos imundos que andam atormentando? Você sabia que você pode expulsar toda a enfermidade, toda a doença e todo o mal? Sim ou não? Você é um discípulo de Jesus? Você já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você está usando o poder e a autoridade que Cristo te deu? Ou os inimigos têm tomado posse, estão se apossando daquilo que é teu, daquilo que você recebeu e daquilo que você tem? Então vamos lá mais uma vez? Vamos entender. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então o Senhor deu poder para os discípulos sobre todos os espíritos que andam na face da terra. Então você não é diferente. Então, a igreja de Cristo Jesus que está sobre a face da terra não é diferente. Ele não deu poder para você brigar com o teu vizinho, brigar com o teu irmão, destruir o teu irmão. Porque o que se vê dentro das congregações hoje é brigas, é contendas. É as religiões se matando. Os irmãos estão se matando um contra o outro. Em vez das pessoas usar o poder para se unirem e se reunirem e expulsar todo o mal que tem tomado conta da sociedade, tem tomado conta da comunidade, os espíritos que têm atormentado, espíritos do barulho, da zoada, da contenda, da briga, das drogas, do vício, do estrupo, do sequestro, da matança, da roubalheira. O espírito da morte tem tirado milhões de vidas todos os dias. Sabe por quê? Porque está faltando união entre as congregações, entre as igrejas. Sabe? É os irmãos brigando por causa de cargo, brigando, se mordendo, em vez de pregar o evangelho de salvação, de transformação, de poder e de autoridade, faz tudo ao contrário. É ou não é? Irmão com ódio de irmão, irmão com ira, irmão com ódio, irmão tendo ressentimento, mas está todo mundo na congregação, lendo, louvando, cantando, e o inimigo fazendo a festa. Na doença, na enfermidade, na perturbação. Você está entendendo? É reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão, é o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho contra a mãe não fala com o filho, é assim por diante. Isso para Satanás é um prato cheio, e quer todo mundo ir para o céu. Que céu? Todo mundo quer ir para o céu. Tem gente que pensa que o céu é a baderna, pensa que o céu é igual aqui. Pensa que o lugar santíssimo dos santíssimos de Deus, pensa que é igual a casa dele, pensa que é igual a congregação dele, onde os irmãos devem se matando, devem se mordendo. Isso para o inimigo é um prato cheio. Isso para o adversário das nossas almas é um prato cheio. E as pessoas não percebem. Em vez de usar o poder que Cristo deu para expulsar o demônio da contenda, o demônio da briga, o demônio da inveja, o demônio do olho grande, o demônio da destruição, eles usam para se matarem. Eles usam o que Deus deu, eles usam a palavra de Deus para pregar até contra o irmão. Em vez de defender o coitado do irmão, ele vai lutar contra o irmão ou contra a irmã. Vamos entender mais um pouco da palavra de Deus, sim ou não? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem. Irmão, eu vejo, às vezes, quando eu vou em algum lugar,
ou assistindo mesmo, eu vejo pastores de igrejas batendo papo com o diabo, conversando com o diabo, perguntando de onde foi que o diabo veio, de onde que aquele espírito veio, o que é que ele veio fazer. Ora, qual é a função de Satanás? Me diga. O próprio Jesus Cristo disse que a função dele é matar, roubar e destruir, mentir, enganar, levar as pessoas à morte. Olha aqui, ó. Então Jesus, ele nunca deu chance, ou nunca conversou, ou dialogou com o diabo. Sabe? Jesus não dá chance, não dá lugar. Em vez das pessoas expulsar os demônios que estão sobre aquela vida, atormentando aquela vida, que está aprisionando aquela vida já é uma prisioneira dele, já é uma escrava dele. E o pastor, em vez de expulsar, às vezes fica até amarrando. Irmão, não se amarra demônio na vida de ninguém. Se expulsa. Né? Espírito de perturbação, de barulho, de zoada, de contenda, de violência, de bebedeiras, de drogas, no meio da comunidade, no meio da sociedade, no meio do povo de Deus. O povo passa para lá e passa para cá e o mal continua imperando. Entendeu? Em vez do povo de Deus se unirem para expulsar o mal do nosso país, porque a violência tem crescido, os espíritos imundos têm zombado. Passeatas, sabe? Contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Cristo. Passeatas, sabe? Pessoas fazem um grupinho de gente e vai fazer passeatas. Demônio da imundícia, da sujeira. Você está entendendo? Da droga. A criminalidade tem crescido, tem a matança, a violência tem crescido no nosso país. O mal tem dominado o nosso país. Tem tomado conta do governo, tem tomado conta do Palácio do Planalto, tem tomado conta da vida política, das vidas públicas. Você está entendendo? Homens fazendo leis que é contra a palavra de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus, que vai contra os princípios, são espíritos imundos que têm atuado na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso país, e muitas nações, esses espíritos têm atuado. E as pessoas não percebem o poder que tem. Veja, ninguém tem o poder que você tem, a autoridade que eu tenho, a autoridade que você tem. Mas nós aceitamos o que os demônios colocam, o que os demônios nos impõem. E eles não saem se eles não forem expulsos. Tem que botar esses espíritos imundos para correr em nome de Jesus. Você não pode aceitar o que está acontecendo no teu bairro. Você não pode aceitar. Mas deixa para lá, irmão. Deixa para lá, sabe? Eu já vi pessoas, irmão, deixa para lá. Que Deus toma. Irmão, é com você. Não é com Deus. Tem gente, Deus dá uma missão para você e você pega e entrega na mão de Deus. Tem gente que pensa que Deus é burro de carga. É só Deus, só Deus, só Deus. Irmão, Jesus veio para isso. Você vê que Jesus expulsava. Ele aceitou de Deus a missão que Deus colocou sobre ele. Ele veio e ele expulsava. Ele não aceitava em ver as pessoas enfermas, ver as pessoas escravizadas. E você parece que gosta, você parece que aceita, parece que você tem prazer em ver a tua família sofrendo. Você está sofrendo. Você está escravizado pela enfermidade. Você é um escravo da doença. Você é um escravo do espírito maligno que está atormentando o teu bairro, a tua sociedade, o teu município. Está indo de mal a pior. Deixa para lá, irmão. Deus que tome conta, Deus que guarde. Então tá bom. Sabia que Deus vai cobrar de nós? Então o Senhor chega e dá poder. Nenhum presidente tem o poder que você tem. Nenhuma autoridade, nenhum juiz, nem governador. Nenhum coronel do exército, seja ele do exército que for, não tem. A medicina não tem. Nenhum médico tem o que você tem, a não ser que ele se converta, a não ser que ele venha para os caminhos de Deus, se converta, você está entendendo? E que ele passe a ler, a estudar e colocar a vida dele na presença de Deus. Aí sim, quando ele nascer de novo,
ser uma pessoa limpa, pura, regenerada, então o espírito de poder, o espírito de autoridade vai descer sobre ele e ele vai passar agora a levar e a ministrar a palavra de Deus, assim como os discípulos andavam com Jesus, se regeneraram, se converteram, de tal forma que o Espírito Santo de Deus veio até eles com poder e grande glória. Então Jesus agora dá um pouco de si para eles. Então Jesus passa um pouco da sua autoridade. Diz, olha, eis que eu vos dou poder. É para vocês expulsarem. Onde vocês chegarem, espírito da morte, espírito da enfermidade, espírito da briga, da contenda, da desordem, todos os espíritos, o espírito da bebedeira, o espírito da droga, tá aumentando a droga no seu bairro e você passa para lá e passa para cá, mas você, sabe, você cruza o braço, você vê, faz que não enxerga. E os demônios têm tomado conta. Mas em nome de Jesus, use o poder, use a autoridade, e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado, e as trevas têm que sair. Você é luz na sua casa, você é luz no seu bairro, você é luz na sua família, mas você anda brigando com seus irmãos, com a sua família, e esses demônios, é isso que eles querem. É isso que Satanás quer, é ver você perturbado, perturbada, preocupado, desorientado, sabe? Sem rumo, sem direção. É isso que o inimigo quer. Ele não quer que você desfrute, que você expulse ele, não. Segundo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz assim, não dê lugar ao diabo. Meu amigo, quando dá lugar para o diabo, totalmente você perde a autoridade, você perde a razão. Como você já deu lugar para ele, ele entrou agora, não quer sair mais. Mas Jesus mandou expulsar os espíritos imundos. Segundo, você tem poder sobre os espíritos imundos. Você tem poder sobre toda a enfermidade. Mas a enfermidade está matando. Você observa bem que os hospitais estão lotados. Você observa bem que a medicina já não dá mais conta. Os médicos já não dão mais conta. Entendeu? A ciência não consegue mais. Não consegue, meu irmão. Por quê? Ela acha a cura para uma doença hoje, amanhã aparece outra. Todo dia aparece o nome de uma doença. Eles inventam nome até de cabeça. Então é isso que o inimigo quer. Não ser expulso. Ele não quer que você detecte onde ele está, onde ele se encontra. Ele não quer que você perceba. Porque quando você percebe, usa o poder de Deus, usa a autoridade de Deus, meu amigo, o negócio muda. As coisas têm que mudar na sua vida. As coisas têm que mudar. Você se encontra uma pessoa enferma, cativa, escravizada. Você está dependente. Você é um dependente de remédio. Você vem tomando remédio há 15, 20 anos. Há 20 anos, 30 anos. Mas que adianta? O mal continua. O mal permanece. O mal se encontra, não sai. E a Bíblia diz que tem demônio que só sai com jejum e oração. Não sai com coisa alguma. Certa vez, chegou um homem com um jovem, com seu filho. Ele já tinha andado em vários lugares. Chama-se o jovem lunático. E ele chega para os discípulos de Jesus, traz aquela criança e pede para que eles façam alguma coisa. E os discípulos oraram e não conseguiram expulsar o demônio que estava sobre aquela criança. Que hoje, este mal, ele é tido como epilepsia. Antes era lunático. Ela bate a pessoa, ela pega a pessoa, o demônio pega a pessoa, joga ele no chão e a pessoa começa a escumar, começa a bater, começa a ciscar no chão. Olha, eu perdi o irmão com isso. Ele morreu numa poça d'água. O nome dele chama-se Vavá. Eu perdi esse irmão, né, numa poça d'água. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia, mas numa poça d'água. Ele bateu, ele morreu. Ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento. Nós era das trevas, nós andávamos mais no caminho das trevas do inimigo do que na luz. Nós não queríamos saber da luz. Nós não tínhamos conhecimento de nada. Nós era cego. O diabo tinha cegado as nossas visões, nossas vistas. Nós não entendíamos, não compreendíamos, não queria saber de Cristo, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Então o diabo matou. E o diabo mata. Foi para isso que ele veio, para matar, roubar e destruir. Porém, esta doença, este demônio, ele pega a pessoa, ele joga no fogo, e o pai do menino disse, olha, é onde ele quer que ele pegue, ele sacode o menino, ele acaba com o meu filho, joga no fogo, na água, aonde ele tiver. E eu não posso, então eu trouxe meu filho aí, e os discípulos não conseguiram fazer nada. E os discípulos agora chegam até Jesus e dizem, olha, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este mal que estava sobre este garoto? Ele disse, então Jesus chega para ele e diz assim, olha, verdadeiramente, esta casta de demônio,
não sai com coisa alguma. Não sai com remédio, não sai com cirurgia, não sai com oração. Com pouca oração, não. Só sai com oração e jejum. Há uma casta de demônio atuando. Há uma casta de demônio, sabe? Há uma casta que não quer sair. Você tem andado num canto, andado no outro, mas não sai. Só sai com oração e jejum. O jovem lunático, Jesus disse, olha, casta de demônio, não sai com coisa alguma. Não sai com coisa alguma. Você pode ir para onde você for. Só sai com oração e jejum e com a vida em dia. Então os inimigos têm tomado posse. Têm tomado posse da sua casa, do seu lar, da sua família. Você vê a sua família doente, você está doente, gastando o que você tem, você já não consegue gastar mais nada, porque você não tem, você tem batido, e o poder está com você, a autoridade de Cristo está com você, Ele já te deu este poder, Ele já te deu esta autoridade, então expulse agora esse mal, expulse esses demônios de barulho, de zoada, de tormenta, expulse o espírito da enfermidade. Você só vive se lamentando. Você está cheio de dor por todo o seu corpo. Você vai fazer uma cirurgia. Você não sabe nem se vai voltar. Amém? Eis que eu vos dou poder sobre os espíritos imundos. Observa aí o que tem acontecido, o que está acontecendo. Onde você está, por onde você passa, até na sua congregação. Espírito de briga entre os irmãos. Espírito de ódio. Espírito de ira. Né? E vai todo mundo para o céu. Que céu? Querem todo mundo ir para lá? Não, é diferente. Sobre todo mal, sobre toda enfermidade. A palavra de Deus nos diz que o inimigo, lá em Atos dos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Lê lá. 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, que é que diz? Nos quais o Deus desse século, quer dizer, Satanás, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo, ele cegou, ele está cegando para que as pessoas não entendam, não compreendam e faça do jeito que ele quer, do jeito dele, mas não use aquilo que o Senhor colocou. Ele não quer ser expulso, ele não quer sair. E ele só sai com autoridade. Se você tiver autoridade agora, em nome de Jesus, esse mal tem que desaparecer. O seu bairro tem que ser um bairro de paz. Onde você mora, você é o cabeça. Deus te colocou ali como cabeça. Deus não te colocou como cauda, não. Deus te colocou de frente, não foi lá atrás. Você é o cabeça ali do seu bairro, você é o chefe. Quem manda ali é você. Ninguém sabe, mas você é o senhor daquele bairro. Tem o prefeito, tem o prefeito, mas você é o chefe, você que é o cabeça. Você está ali pro cabeça. Você não permita que nenhum traficante, nenhum bandido, nenhum marginal tome posse do seu bairro, da sua nação, sabe, do seu município. As pessoas vão aceitando, o diabo vai entrando, vai matando, vai roubando, e a gente vai cruzando os braços, e a gente vai deixando, e o inimigo vai fazendo o que quer. Deus entregou isso aí nas tuas mãos, Deus entregou isso aqui nas minhas mãos. Amém? Então, lá em 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus desse século, é com letra minúscula, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho. Então, Jesus Cristo veio falar de boas novas, não veio falar de guerra, não, veio falar de boas novas, transmitir coisas boas, veio falar de paz, renovação, comunhão, regeneração. Você está entendendo? Hoje está diferente, meu amigo. Você vê que os hospitais estão lotados. Os presídios estão lotados. As pessoas estão a cada dia que passa se aprisionando a cada dia mais. O espírito da enfermidade tem tomado posse das pessoas. Tem se apossado das pessoas.
Observe que o remédio não faz efeito na tua vida. Vamos ler aqui agora em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus? Vamos? Vem cá. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Marcos, capítulo 1, versículo 29. Marcos, capítulo 1, versículo 29. A cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro. Vamos lá? E logo, saindo da sinagoga, Jesus tinha acabado de pregar e ensinar, foram à casa de Simão Pedro, de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão Pedro estava deitada com febre. E logo lhe falaram, que mandaram chamar Jesus dela. Então, chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela o servia. E Jesus chega naquela casa, naquele local de Jesus, Pedro, né? Veja que ele não tinha autoridade ainda, porque se ele tivesse autoridade, eles podiam ter expulsado aquele mal, aquele espírito de febre, aquele espírito que tinha acamado a sogra de Pedro, estava deitada, não estava impossibilitada. Quem sabe se já tiveram feito alguma coisa para ela, dado remédio, ou feito alguma coisa. Mas mandaram chamar Jesus, e quando Jesus chega lá, a primeira coisa que ele toca nela, toca na mão dela, ele ora por ela, e levanta ela, e logo aquele mal desapareceu. Eu quero dizer que aonde Jesus chega, meu amigo, algo tem que acontecer. Aonde Jesus está, algo acontece. Então, Jesus usou o quê? O poder que ele tinha. Jesus usou o quê? A autoridade que ele tinha recebido. E por que você não faz a mesma coisa? E por que nós não fazemos do mesmo jeito? E as pessoas dentro da nossa casa, do nosso lar, continuam morrendo, continuam sofrendo. Vamos descendo mais. Marcos, capítulo 1. Agora vamos para o versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Jesus acaba de sair da sinagoga, passa na casa de Simão Pedro, ele expulsa aquela enfermidade, aquela doença, aquela quintura, aquela febre da sogra de Pedro, e agora as pessoas começam a se achegar e começam a trazer quem? Os enfermos. Começam a levar os enfermos até Jesus. E outra, começam a levar os perturbados, os endemoniados. E Jesus os curou. Olha o que é que diz aqui. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam que enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque eu conhecia. Você entendeu bem? Trouxeram até Jesus uma cidade em peso, uma comunidade em peso, uma aldeia em peso, um povo todo daquele lugar estava o quê? Enfermo, estavam o quê? Doente, estava o quê? Endemoniado. E Jesus expulsou e não permitia que os demônios falassem. Jesus não dava tempo para eles. Aonde Jesus chega, aonde um servo de Cristo está, o demônio não prevalece, porque ali há luz, há poder, há autoridade, e você tem este poder, você tem essa autoridade. Mas o inimigo tem zoado, ele tem zombado de você, ele tem escravizado você, a tua família tornou-se um escravo, está em cima da cama, está paralisado. Eu vou mostrar aqui para você o poder que o Senhor concedeu para esses irmãos. Então Jesus chega naquela cidade e começam a trazer. Ninguém indica ninguém. Olha, vai lá no médico, vai no hospital, vai não sei aonde. Não, senhor. Ninguém indica não. Indicaram essas pessoas até Jesus.
levam as pessoas, hoje em dia não se leva mais as pessoas para Jesus, se leva as pessoas para a igreja, mas não apresenta Jesus. Você apresenta a placa da tua igreja, você apresenta a placa da tua religião, mas você tem apresentado a Cristo Jesus para as pessoas? Não é a igreja que vai mudar ninguém. Não é a igreja que vai mudar o coração, o pensamento. Não, não. É Jesus, é a palavra de Cristo Jesus e vai mudar. Quando a pessoa aceita Cristo verdadeiramente, quer mudar de direção, quer mudar de rumo, aí sim o Espírito Santo começa a fazer a obra. Vamos para a minha igreja, irmão. Não adianta você levar a pessoa para a igreja. Muitas pessoas vão no hospital, mas ficam internadas, fica lá e tem hora e só sai da morto. Uns ainda saem, só saem abaixo de remédio. Não adianta, às vezes, você, vamos para a minha igreja. Você apresenta uma igreja, um rótulo, uma placa. Mas você tem apresentado Jesus para as pessoas, aquele que muda o coração, que muda o pensamento, que muda a alma, aquele que liberta da escravidão de Satanás, da opressão das trevas, do poder do inimigo, aquele que tira das trevas e chama para a luz. Você tem apresentado o evangelho genuíno de Cristo, mas você tem apresentado a placa da igreja. Vamos para na minha igreja. Você tem até igreja? Eu não sabia que você tem, mas você tem igreja, porque eu sei que a igreja é de Cristo. Vamos para a minha igreja. Irmão, eu não tenho igreja, não. A minha igreja é a igreja de Cristo. Eu congrego em um lugar. Certo? Mas eu não tenho igreja. Eu não tenho religião. Eu não quero saber de religião. Eu quero saber da palavra de Cristo. Eu quero saber que o Senhor é o Senhor aquele que transforma. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Porventura, ele já tirou o coração de pedra e já colocou o coração de carne? Ele tira o espírito imundo e coloca o espírito reto, o espírito novo. É isso que Jesus veio fazer. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Mas há um debate, há uma demanda muito grande. A minha igreja, na minha igreja assim, né? É por isso que há, meu irmão, há uma turbação muito grande, há uma conturbação entre os... Sabe por que muitas pessoas não vão também? Por causa das contendas, por causa das brigas. Reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão. Não é verdade? É ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que traziam enfermos, endemoniados, e ele curou todo e expulsou daquelas pessoas as enfermidades. Os demônios não têm lugar em uma vida quando Jesus chega. Então Jesus recebeu essa autoridade, esse poder, ele agora passou para os seus discípulos. Ele passa esse poder, essa autoridade, para que os inimigos não prevaleçam, para que os inimigos não cresçam. E através do poder que ele te deu, que você vai ter vitória. Amém. Quando nós olhamos aqui para... Vamos dar uma passadinha aqui no livro de Marcos. No livro de Marcos... Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Vamos lá? Vamos? Marcos, vem cá. Marcos, capítulo 16. Olha o que aqui diz. E o versículo 17. Marcos 16, 17. Diz assim. E estes sinais seguirão aos que creem. Se você não crê, sinal não vai seguir. Você quer expulsar algo de mal da vida de alguém? Se você não crê, não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum. Você ser um crente e não crer. Os sinais, poder e autoridade de Cristo só vai fazer efeito se você crê, se você acredita, se você tem fé. Se você crê, se você tem fé, absolutamente vai fazer a diferença. Olha lá. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí diz assim, em meu nome expulsarão demônio. Você entendeu? No nome de Jesus, você vai expulsar o demônio. Os demônios imundos, da doença, da enfermidade. Irmão, seja sábio. E veja quem está operando. Veja quem está ali, veja quem está atuando por detrás daquela conversa, daquele papo. Veja quem está ali atuando, veja quem está por trás, sabe?
Entendeu bem? Em meu nome, no nome de Cristo, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você tem feito isso? Eu me lembro que aonde os discípulos chegavam, algo tinha que acontecer. Aonde os discípulos chegavam, Paulo, Pedro, João, o mal desaparecia. Você vai colocar as mãos sobre... Mas você está doente, você está mais enfermo do que o enfermo. Às vezes o crente, o cristão, está mais doente do que o doente. Como que ele vai expulsar? Ele vai orar se ele já está acamado, se ele já está mais enfermo do que tudo. Você tem que ter ação, você tem que ter vida, você tem que ter esse poder, tem que ter essa autoridade para orar pelo outro, botar as mãos. Você vai lá, orar por aquela pessoa, você vai expulsar o espírito da morte, o espírito da enfermidade, o espírito da paralisia que paralisou ele. Seja a doença que tiver ali, de diversas enfermidades, e trazia de diversa, não existe, não, era diversas enfermidades. Jesus disse bem claro lá, e trazia de diversas enfermidades, e eles curou, expulsava. Então expulsava todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, todo tipo de mal. Você chega até o hospital, chega até a tua cama, está ali o teu parente doente, coloca as mãos sobre ele agora, repreende esse mal, repreende esse espírito que tem acamado ele. Você usa o poder, a autoridade, esse espírito que tem atormentado, tem tirado o teu sono, tem tirado o teu sossego, tem tirado a tua paz. Você tem ido para todos os lugares, você tem corrido em muitos lugares, espírito de dor. Você anda gemendo, chorando. Você usa este poder aqui. Use essa autoridade. Use. Olha o que é que diz aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos então ver? Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ver? Vem cá. Eu vou ler aqui do versículo 4 a seguir. Mas os que... Vamos ler então do 6, né? Vamos ler do 6. Atos capítulo 8, versículo 6. Depois você lê o texto inteiro, todinho, tá bom? E as multidões unanimemente se uniram, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Veja, este homem, ele é um pregador de boas novas, ele é um pregador da palavra de Deus. Ele chega ali naquela cidade, em Samaria, e ele começa a abrir a sua boca, e ali está todo o povo doente, todo o povo enfermo. Vamos lá ver? Vamos. E através da palavra, todo o povo que estava ali ouvindo a palavra, estava enfermo, estava doente, era coxa, era aleijado, e era um povo triste, amargurado. Você está entendendo? Vamos ver então. E as multidões, quer dizer, muita gente, multidões, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Para fazer sinais, Deus tinha que estar na vida dele, o Espírito Santo tem que estar na vida dele, a palavra de Deus tinha que estar sobre a vida dele. Amém? Vamos descendo. Pois que os espíritos imundos saíam em alta voz, saía gritando em alta voz, né? E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Olha aqui, ó. Mas antes não havia. Antes não havia alegria naquela cidade. Você vê aqui uma transformação, o povo agora sendo curado, o povo agora sendo libertado, espíritos imundos vai saindo, porque a palavra vai entrando, eles estão prestando atenção. Sabe por que essa doença não saiu ainda? Sabe por que esse espírito imundo? É porque você não presta atenção, você não ouve bem a palavra de Deus, você não vê bem a palavra de Deus, e a doença permanece, o mal permanece. Então os espíritos imundos, eles te conhecem. Ele sabe que você não vai ouvir a palavra de Deus. Você não vai prestar atenção. Você não vai ouvir nem vai ver.
como que a palavra de Deus vai fazer efeito? Como que você vai ser uma pessoa alegre, ter alegria e se regozijar e dar testemunho da palavra de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado se você não ouve bem e não escuta bem? Olha aqui. Atos capítulo 8 e o versículo 6. E as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia. Ele estava o quê? Pregando a palavra de Deus. Então ele prestava uma atenção ao que Filipe pregava, dizia, falava, ensinava. Eles estavam o quê? Atento. Eles estavam o quê? Alento. Eles queriam algo. E o Espírito Santo tem algo de Deus para você. Deus tem algo para você. Amém? Descendo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Veja, quando eles começaram a ouvir, ver, prestar atenção, os espíritos disseram, vamos sair daqui, que esse negócio aqui vai pegar fogo. Vamos se mandar, vamos embora, o povo agora não dá mais lugar para nós, o povo não presta mais atenção em nós, o povo agora não vê mais nós, o povo agora nos abandonaram, estão prestando atenção agora no pregador, na palavra do pregador, está vendo o que ele faz, então vamos se retirar aqui. Então os espíritos perceberam e viram que os irmãos estavam unidos, prestando atenção, vendo e ouvindo os sinais que Filipe fazia. Então, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Veja, os espíritos imundos batiam em retirada quando a palavra era pregada, quando a palavra era ensinada. E hoje, irmão, o nosso Deus não mudou, ele é o mesmo, a palavra é a mesma. Os espíritos imundos batiam em retirada, saía, os coxos e os paralíticos eram curados, as enfermidades. E o povo que estava triste, porque os espíritos imundos tinham entristecido, aquelas pessoas andavam enfermas, cabisbaixo, o demônio tinha cegado os entendimentos deles, e eles andavam o quê? Eles andavam na escravidão, andavam acorrentados, algemados pelos espíritos imundos. Diz a Bíblia ainda, e havia grande alegria naquela cidade, e havia grande alegria naquela cidade. Veja, uma cidade que está totalmente cativa, escravizada pelo mal. Agora, quando eles dão lugar à palavra de Deus, quando eles comem, se alimentam, buscam a palavra de Deus, a palavra de Deus entra como bálsamo, entra como remédio, entra como uma chave e quebra, e destrava ali, destranca. Os espíritos que estavam ali, aprisionando aquele povo, se bate em retirada, vai embora, e aquele povo é liberto pela palavra de Deus, pelo poder que estava sobre o homem de Deus. É isso que tem que acontecer. É isso que tem e deve e pode acontecer, meus irmãos. Sim ou não? Vamos dar uma passadinha aqui em Atos dos Apóstolos, ainda, no capítulo 28. Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Veja bem aqui. Não vou ler tudo não, porque é extenso, mas vou ler uma parte. Vamos lá? Atos, capítulo 28, e o versículo 7 a seguir. Amém? Vamos lá. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Vamos agora. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, né? O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre eles e os curou. Paulo chega naquela cidade, naquela ilha, né? Naquele local, e ali o principal, quer dizer, o cabeça, o chefe, o comandante daquela herdade, daquela aldeia, né? O povo estava enfermo. E o pai de Públio, que era o principal,
ou talvez o prefeito, né, o chefão daquele lugar lá, o que comandava, né, que regia, o líder, né, ele estava doente. Um espírito de febre e um espírito de disenteria, quer dizer, de diarreia, tinha acamado ele, tinha cometido ele. E Paulo foi ver ele. Paulo chega lá, vê aquela situação, vê aquele homem na cama, doente, enfermo, sem poder andar, sem poder se levantar. Paulo ora por ele. E imediatamente, aquele espírito de febre, viu? Se manda, bate em retirada. Aquele espírito que tinha desorganizado o seu organismo, tinha batido em retirada. Espírito de febre, espírito da disenteria, da diarreia. Veja que ele vem com tudo. Você está entendendo bem? Sim ou não? Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desenteria, quer dizer, em outra versão de diarreia, o pai de Públio, né? Que Paulo foi ver. E havendo orado por ele, pôs as mãos sobre ele e os curou. Lembra que Jesus disse que é para você colocar as mãos sobre os enfermos, lá em Marcos 16, 17? Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. E em meu nome expulsaram os demônios, falaram novas línguas, colocaram as mãos sobre os enfermos, expulsaram os demônios. Está aqui, está se cumprindo a palavra de Deus. Então Paulo ora por eles, coloca as mãos sobre ele e aquele mal desaparece. Aquele mal vai embora. Amém? É isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Porque ele deu para Paulo, ele deu para Pedro. Seguindo mais aqui, vou ler aqui mais uma palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Olha o poder e a autoridade que o Senhor deu também para Paulo. No capítulo 16, vou ler aqui do versículo... vamos ver aqui. 16, Atos 16, 16, tá bom? Depois você lê tudo lá. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito imundo: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o espírito imundo saiu. Você observe bem nessa passagem que ali eles foram à oração, orar, e também foi um demônio junto, foi um espírito junto, uma moça, uma jovem que acompanhava os discípulos, que acompanhava a Paulo. E ela fazia isso por muitos dias. Ela estava também anunciando a salvação, anunciando o evangelho. Só que ela estava glorificando a ele. Eis aí esses homens são homens de Deus, esses homens são de Deus, eles anunciam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. E aquilo ali, Paulo disse: esse negócio não é de Deus. Paulo percebeu que esse negócio não é de Deus. Paulo ficou preocupado. E isso por muitos dias. Todo dia que eles iam para a oração, aquele demônio se manifestava. Veja que os irmãos, os discípulos, não perceberam. Mas Paulo disse: não, tem coisa errada aí. Um espírito de adivinhação. É um demônio, sabe? Tem uns espíritos de adivinhação aí, por aí, entendeu? Você tem que tomar cuidado. E isso fez esta mulher, esta jovem, por muitos dias, um espírito imundo toma posse dela, usa ela, e agora ninguém percebe. Ninguém, sabe, nem se dá conta que ali é um demônio. Mas Paulo, voltando-se depois de muito tempo, esse negócio não é de Deus. Esse negócio não é de Deus. Paulo vai e imediatamente repreende aquele espírito, repreende aquele demônio, e ele saiu da vida dela. Porque, se cumprindo a palavra de Deus que está escrito lá em Mateus, capítulo 10, eis que eu vos dou poder sobre os espíritos imundos para expulsarem. Ele expulsou esse demônio que estava sobre esta vida.
por muito tempo esse demônio caminhava sobre a vida dela e dava até lucro, dinheiro, espírito de diversão. Espírito de diversão na praça, os mágicos, os que praticam magia, o ocultismo, né? São tudo demônio que usa essas pessoas na televisão. As pessoas estão vendo uma coisa ali, é outra. É a magia, ou é o ocultismo. São demônios que se apoderam dessa pessoa. Espírito de adivinhação. Se apodera, se aposta das pessoas. E ninguém se toca com isso. Achamos até graça. Ilusionismo, né? Tem umas pessoas aí famosas na televisão. O ilusionismo é uma farsa, é uma farsanha, é um demônio. E ele vai dando lucro, ele vai dando dinheiro. Ou você não percebeu ainda? E as pessoas até louvam, até aplaudem, acham até bonito. Mas é um demônio que está ali. É um espírito enganador. É um espírito de adivinhação. Que adivinha tudo. Sabe de tudo. Lógico que ele sabe. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo ficou preocupado. Esse negócio não é de Deus. Pensa bem o que está acontecendo aí na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu bairro, na tua comunidade. Vamos voltando ainda para Atos dos Apóstolos. Amém, meus irmãos? Sim, você está entendendo e vendo o poder e a autoridade que o Senhor te deu? Vamos agora para Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 32. Olha aqui. A cura de Enéia, a ressurreição de Tabita, o Dorca. Diz assim. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéias, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era o quê? Paralítico. 8 anos, Enéias estava o quê? Enfermo, acamado. O espírito tinha acometido ele. Há 8 anos ele não andava, estava assim, impossibilitado de fazer algo de tudo. E diz a Bíblia que Pedro estava pregando naquela cidade, vinha caminhando, pregando o evangelho, trazendo boas novas. Boas novas é isso. É curar. É tirar as pessoas da escravidão. Você está entendendo? Evangelho é isso. É não permitir, é não aceitar, é não deixar você ver outras pessoas acamadas, enfermas, sofrendo. E é isso que muitas pessoas estão fazendo hoje. Tem se acomodado, tem deixado, não usa o poder. Você está entendendo? E Pedro vai passando e chega ali agora, ele vai dentro, diz, olha, Enéia está acamado, Enéia é um servo, Enéia é um homem de Deus, mas está acamado, está enfermo, está ali, vai lá Pedro. E Pedro chega naquela casa, olha o que Pedro diz para ele, ó, aqui, ó. Vamos lá? E disse-lhe Pedro a Enéias, Enéias, Jesus Cristo te dá o quê? Saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou imediatamente, há 8 anos, que Enéias estava o quê? Em cima de uma cama, paralítico, paralisado, sofrendo, escravizado. O espírito da paralisia tinha tomado conta da vida, e não é assim que tem acontecido com muitos, não. O espírito da paralisia tem entrado. Há quanto tempo esse mal está sobre a sua vida? Há quanto tempo esse espírito tem acamado, tem acometido pessoas do seu lado, da sua família, da sua convivência familiar? Esse espírito tem acamado alguém. Tem alguém acamado aí, e você sabe do que eu estou falando, você sabe do que Deus está falando com você. Você sabe muito bem disso. E por que você não chega agora e diz assim, fulano de tal, Alberto, deixa pelo nome dele, Jesus Cristo te dá saúde agora, levanta e anda agora. Ou você é aquele que está vendo que ele já faz 10 anos, 15 anos, ou você está ajudando a matar mais. Ou você está não querendo que ele saia, é bom que não saia da cama não, é bom que fique aí mesmo. Deus está entrando com providência. Não, filho, quem tem que entrar com providência é você, quem tem que fazer a obra é você. Você está entendendo sim ou não? Amém? Enéias, Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Ei, Jesus Cristo quer te dar saúde agora também. E leve a saúde para quem não tem. Adquira saúde
e leve a saúde que foi dada para você. Pedro agora está cheio da graça, está cheio da palavra, está cheio do Espírito Santo. E aquele homem que cortou a orelha de o servo do sumo sacerdote, agora ele vai lá, você está entendendo? Aquele homem que tirou a espada para matar, para ferir, agora Pedro, ele não suporta ver uma pessoa doente. Pedro não suporta ver uma pessoa acamada. O apóstolo Paulo também, você está entendendo? Ele não suporta ver uma pessoa enferma, paralisada, não. Aonde ele chega, algo acontece. Aonde você chegar, algo tem que acontecer também. É isso que é o poder de Deus. É você não suportar, é não aguentar. Você, sabe, diz a Bíblia que o Senhor tomou para si as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso pecado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toma posse agora. Eis que eu vos dou poder para expulsar todos os espíritos imundos, toda enfermidade, toda doença, todo mal, o que está te atormentando, o que tem escravizado você. Espírito imundo tem escravizado você, tem atormentado você, tem tirado você da presença do Pai. Você não entra mais na presença do Pai, você tem poder, você tem autoridade, Ele te deu isso, Ele te deu. Ainda aqui no livro de Marcos, ainda aqui no livro de Marcos, vamos ler aqui? Vamos. No capítulo 6 de Marcos, diz assim, versículo 13. E expulsavam muitos demônios, muitos. Demônio não anda só de um, não. Eles vêm de tropa. Ele vem de coja. É. Você está entendendo? Ele não vem sozinho, não. São covardes. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Aonde os discípulos chegavam, eles expulsavam. Eles não aceitavam. E diz ainda a Bíblia que Pedro, quando ele chega na casa de Enéas, Enéas fica curado, Enéas se levanta, e agora Enéas vai caminhar, vai fazer a obra. E diz ainda assim, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu Dorca. E tendo-a levado, a depuseram num quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E diz assim, e levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava viva com eles. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todos pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se Pedro para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Você entendeu bem? Jesus chama os discípulos, eis que eu vos dou poder. O espírito da enfermidade, o espírito da morte tinha acometido, tinha acamado ela, e alguém imediatamente já levaram, já depositaram, mas eles ficaram sabendo que Pedro estava pregando em Lida, e disse, olha, Pedro está ali, o homem de Deus está ali, vamos mandar chamar. Mandaram 2 varões, Pedro, vem cá, não demora não, vem cá que Tabita é uma pessoa boa, é uma mulher de Deus, tem feito grandes obras, né? E sei lá. E ele veio. Quando ele veio, disse, cadê Dorca? Cadê Tabita? Tá ali, levaram lá, lugar separado. E ele disse, olha, sai todo mundo para fora. Irmão, os discípulos não podiam ter orado?
Os discípulos não podiam ter se ajuntado, se unido. E você está entendendo? Os discípulos que já tinham, eles não podiam ter se unido também e orado por ela também. Mandaram chamar Pedro. Aí Pedro sai de um lugar distante e vem. Eles podiam ter feito uma obra ali e Pedro ter dado continuidade ali também. Você entendeu sim ou não? Aí Pedro vem, manda todo mundo sair para fora, fica só os dois, um morto e um vivo. Dorca dormindo, deitada, morta, e Pedro vivinho da Silva, prontinho para usar o que Deus tinha colocado nas mãos deles. Pedro agora, humildemente, se coloca de joelho diante de um morto, mas diante daquele que dá a vida, daquele que vai trazer a vida dela. Ele se coloca de joelho e começa a orar, começa a pedir pela vida de Dorca, para que o Senhor trouxesse aquele espírito de volta, para que os irmãos que estavam ali tinham que saber que o Senhor é Deus e que o Senhor transforma a vida de um morto que está morto em vida. E ele ora. E quando ele ora, daqui a pouco vem o resultado. Quando você ora, vem o resultado. Ele ora. Se levanta a oração. Olha para ela. Tabita, abre os olhos. Olha para Pedro. Olha para Pedro. Pedro dá a mão para ela, ela levanta. Irmão, analise bem. Parece que eu estou vendo até a cena. Levaram Dorca morta. E agora, um monte de gente leva a Dorca morta para o quarto alto. E agora um homem só traz ela, Vivinha da Silva. Olha aqui, ó, a Dorca. Olha aqui a Tabita. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Deus é o Deus que transforma a morte em vida. Eu me lembro quando Lázaro, colocaram Lázaro no túmulo e chamaram a Jesus. E Jesus foi lá até o túmulo. E Lázaro já fazia 3 dias que estava morto, sepultado. Mas você vê como é as coisas de Deus? Deus quer transformar aquele que está morto na tua vida em vida. Por quê? O mesmo poder, a mesma autoridade que ele deu para os discípulos, ele deu para você também. Veja, Pedro não bate papo com Satanás, não bate papo. O apóstolo Paulo, nenhum dos discípulos vai bater papo. O negócio dele é expulsar. Então começa agora neste momento, começa agora nesta hora, expulsando este mal que está sobre a sua vida. Expulsa agora o espírito de tormento, o espírito da enfermidade, o espírito da morte, o espírito da guerra, o espírito da confusão que está aí agora na tua casa, no teu lar. O espírito está dentro da tua família, na tua congregação, aonde você congrega. Espírito de confusão, de calúnia, de inveja, de mentira, espírito de dissensão, sabe? Espírito de acusação, espírito que tem deixado você triste, que tem te colocado para baixo. Começa a expulsar aí agora, começa a repreender aí agora. Entra na presença de Deus. Não há lugar para demônio na tua vida. Não há lugar para demônio na tua casa, no teu emprego. Não, você é mais que vencedor. Você é mais do que vencedora. Mas expulsa agora no nome de Jesus. Coloca a tua mão agora. Coloca a tua mão sobre aquela pessoa que está enferma. Vai lá agora. Ele está lá no quarto. Coloca a tua mão lá agora. Traga ele para a presença de Cristo. Traga ela para a presença de Cristo. E não seja ignorante. Não faça a vontade do diabo. Não faça a vontade de Satanás. Não faça a vontade do inimigo. Expulse ele. Não aceite ele. Não faça a vontade dele. Quando você não expulsa, você está aceitando. A doença, se você não expulsar ela, ela permanece. Ela fica, porque você vai alimentando ela e ela vai gostando. 2 amigos, você e a doença. 2 amigos, você e os espíritos imundos. Você e o mal. Faz pareia os 2. Se você não expulsa, você está acoitando, você está aceitando. Se você aceita, é porque você quer. Então você está gostando desse mal. Você está chorando, você está sofrendo, sendo que o poder está sobre você. Você tem a palavra. Você lembra que Filipe pregava e eles prestavam atenção. Você não tem prestado atenção no que Deus tem falado.
no que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado. Eu tenho visto muitas pessoas aqui, irmão, que quando eu começo a falar de Deus para ela, irmão, tchau, depois nós conversar mais. E cristão, se diz cristão, mentindo, enganando, é só começar a falar de Jesus, das coisas, eu começo a enviar alguns versículos, ou alguns capítulos, irmão, daqui a pouco nós se fala, é espírito tirando aquela pessoa para que ela não preste atenção. Mas, eu fui para a igreja, foi agora, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou isso. Mas quando eu começo a transmitir algum versículo da Bíblia, imediatamente eles desaparecem, me deixam falando sozinho. Eu começo a postar algumas coisas lá no Face a respeito da palavra de Deus. Irmão, ninguém curte. Ninguém vai lá dar um curtir. Ninguém compartilha. Mas quando a gente posta algo que não é de Deus, que é engraçado para ele, é curtir de 5 segundos. É curtir e compartilhar. É curtir. Isso eu analiso bem. Eu digo aí, ó, as coisas de Deus, as coisas que não é de Deus, agrada aos crentes. As coisas que é de Deus não agrada. Postam coisas de si mesmo. Às vezes eu posto que é um trabalho, sabe, é um trabalho meu. Depende vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. Aí eu começo a teclar. Aparece alguns irmãos começam a teclar com elas. E eu começo a falar de Deus, começo a falar de algumas coisas, sabe? Imediatamente eu fico falando sozinho. Tá ali há um tempão online. Aí eu entro, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Como é que você vai? Oi, irmão, tô bem, graças a Deus. E aí, como é que tá bem? Aí daqui a pouco, mas aí começa aquela choramingadeira, começa aquela murmuração. Nossa, meu Senhor. Tá difícil, tá mal, não dá, tô doente. E começa aquela coisa toda, Satanás operando. Aí eu começo, irmão, assim, começo a digitar algumas coisinhas ali. Ô, irmão, fica na paz de Deus, eu tenho que sair agora. Mentira, irmão. E não sai, continua online. Já mente. Diz que vai sair e permanece online. Aí vem, quando eu pergunto, mas você não falou que sair? Não, irmão, aí começa a inventar coisa. Começa a inventar desculpa. Sabe por quê, irmão? Existe um demônio operando. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E a Bíblia nos diz também, mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia nos diz que Satanás não brinca com ninguém, mas tem pessoas que brincam com o inimigo, que brincam com os espíritos imundos, que brincam com os espíritos da enfermidade, da doença. Você está entendendo? Você está entendendo? A Bíblia nos diz, irmão, que ele vem para enganar com todo o poder. A Bíblia diz que ele faz até descer fogo do céu à vista dos homens. Ele opera sinais, milagres e maravilha. Ele vem com grande poder e glória. A Bíblia diz que ele vem com grande poder. É verdade, está lá escrito na Bíblia, em Tessalonicenses. E se for possível, enganaria até os escolhidos. Se for possível, irmão, ele vem aí, ó, mentindo, enganando, e as pessoas acreditam mais na mentira do que na verdade. Começa a mentir para as pessoas. É fácil de enganar, irmão. É muito fácil de enganar. É muito fácil passar as pessoas para trás. É muito fácil. E principalmente quem tem o conhecimento. Quem não busca, não sabe nem a área que ele está atuando. Amém? Deu para você entender, sim ou não? O povo está morrendo. Acamado, paralítico, coxo. Se envenenando de drogas, de remédios. Mas não busca conhecimento na palavra de Deus. Que Deus te ilumine. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus te dê muita graça, muita força. E que esse mal saia. Que esse mal desapareça ainda hoje. Mas vai depender de você. Use o poder e a autoridade que o Senhor Jesus Cristo te deu. Amém? Use. Não tenha medo, não. Eu quero ver você dando testemunho. Eu quero ver o nome do Senhor sendo glorificado, sendo exaltado através dessa mensagem, através dessa palavra. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no evangelho que pode mudar, que pode transformar a sua vida, que pode transformar todas as coisas. Eis que eu vos dou poder. Toma posse agora, irmão. Toma posse agora da palavra, do poder, da autoridade. Você tem a Bíblia na sua casa. Leia e tome posse.
Tome posse da palavra. Tome posse da presença do Espírito Santo. Tome posse agora. Se agarre com unhas e dentes. Não deixe escapar não. Mas não permite, não deixe que o mal prevaleça. Não deixe que o mal te acabe. Não deixe, sabe, ele está te acabando, está te matando. Permaneça firme na presença do Senhor. E glorifique ao nome do Senhor. Não importa a situação, não importa os momentos. Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. O Espírito Santo ainda muito mais. Mas ele não quer que você sofra. E que eu sofra. E que o inimigo quer isso, irmão. É ver você aí, ó, cabisbaixo, murmurando, se lamentando. Entendeu? O espírito da perturbação tem entrado na tua casa. O espírito do tormento tem entrado aonde você passa, aonde você está. Começa a expulsar agora. Então não aceite não, viu? Não aceite nada que venha das trevas. Nada que venha dos espíritos imundos. Nada que venha do diabo. Nada que venha de Satanás. Pode ser quem for. Pode ser do irmão que for. Não aceite. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos cubra com a sua graça, com a sua paz. Derrame sobre nós o seu sangue sagrado, como foi derramado na cruz do Calvário, e te dê luz. E que a luz de Cristo possa estar sobre a sua vida. E a minha vida e a nossa vida. Amém? Saúde e paz. Graças a Deus. E até lá. Amém. Obrigado. Beijos. Tchau.